Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda para mais este encontro do blog franciscano, O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 22º encontro e o tema é proposto em forma de pergunta: fontes franciscanas em nossa formação ou fontes franciscanas nossa formação? Na história da Igreja e da Ordem Franciscana, encontramos acontecimentos muito semelhantes. Assim, por exemplo, Igreja e Ordem nasceram e floresceram a partir do cultivo da palavra. A Igreja, a partir do Evangelho e da Sagrada Escritura. A Ordem, a partir dos escritos de São Francisco, principalmente da regra do Testamento, mas também dos demais textos das fontes franciscanas. Depois houve certo esquecimento e abandono dessas duas fontes. A Igreja chegou a tirar das mãos dos fiéis o livro da Sagrada Escritura. Isso para combater Lutero e os protestantes que defendiam o princípio da primazia da Sagrada Escritura. Proclamavam eles sola Escritura, isto é, só a Escritura. E ainda proclamavam que todo batizado pode interpretar livremente a palavra de Deus. Na Ordem Franciscana aconteceu algo semelhante. O capítulo geral de 1263, a fim de impedir a diversidade de interpretações acerca do pensamento originário de Francisco, principalmente no tocante à pobreza evangélica, aquele capítulo ordenou que se queimassem todas as legendas de São Francisco, exceto a de São Boaventura. A partir de então, e principalmente do século XIV, não apenas a leitura das legendas, mas os próprios escritos de São Francisco, que não foram queimados, esses evidentemente, mas também eles foram sendo abandonados e esquecidos. Felizmente, hoje, a partir do Vaticano II, tanto na Igreja como na Ordem, essas duas fontes da vida cristã e da vida franciscana não só foram redescobertas, mas também estão ocupando cada vez mais espaço e tempo na formação e na vida dos seguidores de São Francisco de Assis, tanto dentro como fora da ordem. Se, segundo São Jerônimo, ignorar os evangelhos é ignorar Jesus Cristo, nós podemos dizer da mesma forma que ignorar os escritos de São Francisco e as fontes franciscanas é ignorar o próprio São Francisco. E ignorar, acima de tudo, o vigor do Espírito, o carisma que fez de São Francisco um outro Cristo, ou o Evangelho vivo. Vamos então olhar um pouquinho como as fontes franciscanas, o escrito de São Francisco, estavam presentes no início da ordem. Para compreender a relação das fontes franciscanas com a formação,
que é o tema nosso de hoje, a relação das fontes franciscanas com a nossa formação. Melhor do que ver como, é melhor ver como e por quê e para que nasceram esses escritos. Olhando então como, por quê e para que nasceram, nós vamos compreender essa relação das fontes com a formação franciscana. Vamos para isso ler um trechinho, o final da regra de São Francisco. Diz ele o seguinte, na regra não bulada, né? Citação, portanto. Em nome do Senhor, rogo a todos os irmãos que aprendam o teor e o sentido dessas coisas escritas nessa vida para a salvação de nossa alma e frequentemente as recordem. E suplico a Deus que Ele, onipotente, trino e uno, abençoe a todos aqueles que ensinam, aprendem, guardam e recordam e praticam estas coisas. Sempre que eles repetem e fazem estas coisas aí escritas para a salvação da nossa alma. E suplico a todos, beijando-lhes os pés, que as amem muito, as guardem e as conservem. E da parte de Deus onipotente e do Senhor Papa e pela obediência, eu, Frei Francisco, mando firmemente e imponho que ninguém tire ou acrescente algo dessas coisas escritas nesta regra e vida. E os irmãos não tenham outra regra. E Francisco conclui: glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é, portanto, a conclusão da regra não bulada. O trecho mostra de modo muito destacado o anseio de Francisco pela vida e regra que ele recebeu do Senhor para ele e para todos os irmãos presentes e futuros. Por isso, ele começa em nome do Senhor. E em nome do Senhor, ele roga a todos os irmãos que aprendam o teor e o sentido destas coisas escritas nesta vida para a salvação da nossa alma e frequentemente as recordem. O que está em jogo, portanto, para Francisco é a forma de vida do Evangelho, do seguimento de Cristo pobre crucificado, assim como a viveram os apóstolos. Forma de vida que ele recebeu do seu Senhor na porciúncula, quando ele ouviu o Evangelho do envio dos apóstolos. Se olharmos bem, vamos ver que não se trata de uma regra como um estatuto jurídico, mas uma forma de vida. Uma forma de vida. É por causa desse tesouro contido na regra e em todos os seus escritos que ele então suplica 2 vezes que os irmãos aprendam. 2 vezes repete o verbo aprender. Recordem. 2 vezes repete o verbo recordar. Que ensinem, guardem. Novamente, 2 vezes repete guardar. E pratiquem estas coisas. Então,
se examinarmos bem, são todos verbos que expressam a dinâmica da formação, entendida aqui como ação transformadora e não como aquisição de conhecimento, de conteúdos, de doutrina. É o zelo do pai, é o zelo do pai de família, olhando nas parábolas do Evangelho, aquele pai que procura garantir aos seus filhos a continuidade da herança recebida. Portanto, em tudo isso, portanto, nessa passagem do testamento, da regra de São Francisco, tudo que ele escreveu, portanto, não tem outro sentido senão levar a ele próprio, Francisco, e seus irmãos a beber da água viva, escondida e guardada nesses textos. Quer dizer, ele escreveu para que os frades, lendo esses textos, pudessem beber daquela água viva que transforma as pessoas por dentro, que transforma a alma, o coração da pessoa e, portanto, toda a vida. A regra, portanto, é por isso que ele chama a regra de livro da vida, esperança da salvação, medula do Evangelho, caminho da perfeição, chave do paraíso e pacto da aliança eterna. Por isso, nessa forma de vida, encontra-se, sem mais e nem menos, o coração da formação franciscana, no seu sentido mais originário evangélico, isto é, no sentido de conversão, de novo nascimento. E o que ele diz da regra vale, por extensão, para todos os seus escritos e todos os demais textos das fontes franciscanas. Portanto, para Francisco, seus escritos, a exemplo dos evangelhos e da Sagrada Escritura, os escritos não eram material de formação, ou para ser usado na formação, mas a própria formação. Por isso, ele é o primeiro a formar-se usando esses textos na formação. Ele procurava ler, aprender e viver o que escrevera, como nós podemos ver na introdução do ofício das leituras, onde se diz que todos os dias ele lia, rezava aquele ofício que ele compusera. Por isso, não é de estranhar que ele se tornou um verdadeiro formador formando, mestre e discípulo. Nele estava em profunda comunhão a dinâmica do formador formando e do mestre discípulo. Mas por que Francisco então dava tanta confiança em seus escritos? Como nós vimos, porque ele nunca escreveu algo a partir de si. Nada ou coisa nenhuma há em seus escritos que seja de sua subjetividade. O que escreveu não são interpretações do Evangelho, mas o próprio Evangelho feito vida. Por isso, sempre associa a regra à palavra vida. Regra e vida ou forma de vida, isto é, Evangelho. Para Francisco, não podia e nem devia haver alguma separação ou distância entre Jesus Cristo, Evangelho e o viver cotidiano.
Assim, enquanto viveu, ele se tornou testemunho vivo do Cristo e seu Evangelho. Por isso, ele se tornara o único formador da ordem. A forma minorum, ou speculum perfectionis, isto é, a forma dos menores, o espelho da perfeição. Assim, os irmãos, a fim de buscar e cultivar sua nova identidade, olhavam para Francisco, como quem se olha num espelho. Em resumo, Francisco era o único formador dos frades. Após sua morte, os ministros e os capítulos gerais trataram de impedir que aquele espírito originário, resplandecente e atuante na pessoa de Francisco, se extinguisse. Por isso, primeiramente, cuidaram de escrever e fazer cópias dos seus escritos, distribuindo-os entre todos os frades. Em segundo lugar, pediram a alguns frades da primeira hora, dedicados e de confiança, como Frei Leão, Frei Rufino, Frei Ângelo, Tomás de Celano, Boaventura, que escrevessem as assim chamadas legendas ou vidas de São Francisco. Assim, através desses escritos, como num espelho, o espírito originário que moveu, transformou e formou Francisco continuava vivo e formando seus seguidores. É o que podemos ler claramente nesta passagem da legenda dos três companheiros. Abrir aspas. Não nos contentamos em narrar somente milagres que não constituem a santidade, se bem que a mostram. Mas desejamos mostrar os fatos insignes de sua conversação santa e a vontade do Pio Beneplácito para o louvor e a glória do sumo Deus e do dito Pai Francisco e para a edificação dos que querem imitar seus passos. Até aqui a citação da legenda dos três companheiros. Queremos chamar a atenção para a palavra edificação, para a edificação dos que querem imitar seus passos. Ou seja, eles escreveram a legenda e os demais escritos para ajudar os frades na sua formação. E o verbo edificar aqui tem um modo de ser de que vai erguendo um edifício pedra por pedra. E isso é a formação. A formação vai se dando aos poucos, à medida em que a pessoa entra em comunhão com o espírito originário e procura viver esse espírito. Assim, o espírito evangélico, pulsante na pessoa de Francisco, testemunhado agora em seus escritos e nos demais textos das fontes franciscanas, continuava sendo o único formador dos frades. Consequentemente, não havia entre eles o binômio formador, formando, discípulo, mestre, porque todos eram discípulos e mestres do único formador e senhor e mestre, que é o espírito originário da ordem, encarnado na pessoa de seu amado e seráfico Pai, e presente agora, continuando presente agora, nos escritos de São Francisco e nas fontes franciscanas. Vamos agora, então, analisar mais concretamente essa relação das fontes franciscanas com a nossa formação. Infelizmente, como vimos acima, no começo, aos poucos, isto é, a partir mais ou menos do século XIV, os frades foram alargando os escritos de São Francisco, bem como
os demais textos das fontes franciscanas. A sua formação passou a assentar-se cada vez mais em textos e documentos que pouco ou quase nada tinham a ver com o carisma franciscano. Em vez de olhar para Francisco ou ir a Assis, preferiam os frades agora olhar Roma, ir para Roma, a fim de pedir à Cúria Geral, ou melhor, à Cúria Papal, que lhe interpretasse a regra, principalmente a pobreza. Em vez de Francisco, por ele mesmo, por seus escritos e pelas fontes franciscanas, os frades procuraram compreender a forma de vida através das inúmeras e cada vez mais numerosas interpretações e através de Roma e através das numerosas ciências humanas, como o direito, principalmente o direito canônico, a teologia, a filosofia, a psicologia, a sociologia e a pastoral, e etc. Por isso, segundo o mineiro Frei Celso Márcio Teixeira, nós herdamos um franciscanismo ideologizado e híbrido. Como consequência, também nossa formação torna-se ideologizada, híbrida e cada vez mais vaga, diluída, ambígua, equivocada, fragmentada, moralista, pastoralista e funcional. Consequentemente, também a própria vida dos frades se vai assemelhando cada vez mais com o comum dos demais religiosos, e até mesmo do clero diocesano. Então, muitas vezes, nós, frades, nos tornamos mais semelhantes aos demais religiosos e do próprio clero diocesano. Perdemos muitas vezes a nossa marca própria. Agora podemos compreender a formulação do título dessas reflexões, que, como nós dissemos no começo, ele é formulado de uma maneira um tanto estranha, né? É que essa formulação pretende indicar duas formas ou possibilidades diferentes e também opostas de compreender e realizar a relação entre fontes franciscanas e formação. Então, a primeira formulação, fontes franciscanas em nossa formação. Então, essa maneira de formular fontes franciscanas em nossa formação, compreende e elabora a formação a partir das ciências humanas, religiosas e teológicas. Essas ciências tornam-se, assim, o fundamento de uma pretensa formação franciscana. Consequentemente, as fontes franciscanas, nesse caso, existiriam apenas para servir e ajudar e ilustrar a formação que, nesse caso, se cria, se monta e se ministra. Ou seja, as fontes franciscanas seriam apenas objeto de uso e de consumo, um recurso, enfim, para uma formação que basicamente não é de origem franciscana. Daí, para contrapor essa compreensão de formação, vem a segunda parte do título, né? Fontes franciscanas, nossa formação. Né? Fontes franciscanas, nossa formação. Vamos então olhar um pouquinho, né? Como se dá esta forma de formar-nos através, ou melhor, seguindo as fontes franciscanas. Segundo essa formulação, os escritos de São Francisco
as fontes franciscanas, antes e mais do que um meio, recurso, ou um subsídio para a formação, devem ser o que são: a fonte, a raiz, o coração, o princípio, a medula de toda a vida e de toda a formação franciscana. Vamos explicar essa questão com um exemplo. Uma coisa é o médico dizer a medicina em minha vida, e outra bem diferente, a medicina minha vida. Uma coisa é o esposo dizer Maria em minha vida, e outra Maria minha vida. Uma coisa é dizer Jesus Cristo, Evangelho, São Francisco em minha vida, e outra dizer Jesus Cristo, Evangelho, São Francisco, minha vida. Tudo muito claro, simples, cristalino. Eis o grande desafio, a encruzilhada da formação dos franciscanos hoje. Passar de uma formação que tem as fontes franciscanas como instrumento, como meio, para uma formação que faz das fontes a própria formação. Devemos notar, porém, que tudo isso não diminui em nada o papel e a importância da formação acadêmica, profissional, que se adquire em cursos e que tem como objetivo levar-nos a exercer bem as nossas funções no meio da sociedade de hoje. Se eu quero ser catequista, por exemplo, ou enfermeiro, eu preciso seguir um bom curso de catequese e de enfermagem. Mas nunca podemos confundir essa formação acadêmica ou profissional como sendo a formação franciscana. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o franciscano tem, nos escritos de São Francisco, nos demais textos das fontes franciscanas, a fonte de água viva. Tem nelas, nesses textos, a sua verdadeira formação, que é a verdadeira vida do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Até o próximo fim de semana, quando iremos abordar o tema, os estudos em São Francisco de Assis. Que você tenha um bom fim de semana, com a festa dos nossos apóstolos, São Pedro e São Paulo, que foram inspiradores da vida evangélica apostólica de São Francisco. Um grande abraço, paz e bem.